Se prepare, eu tenho certeza que Deus vai falar com você através desta mensagem. Bem, nós estamos aqui na Igreja do Nazareno de Campinas, igreja pastoreada pelo pastor Aguiar, nosso amigo, uma igreja abençoada, de gente amiga, pastor Josimar, que é um dos pastores, é um co-pastor aqui, e o Alex, que são pastores aqui. Alex é o que dubla o nosso programa lá para os Estados Unidos, e outros homens de Deus que estão aqui nessa igreja, que colaboram junto ao pastor Aguiar, que é o pastor presidente. Esse povo aqui bonito, aqui de Campinas, de diversas igrejas, que estão sempre aqui e que nos acompanham, eu tenho certeza que eu tenho uma palavra de Deus, não só para você que está aqui na igreja, mas para você que está me assistindo pela TV, ou você que está me assistindo por um DVD, uma fita de vídeo, ou ouvindo por um CD. A minha oração é que o Espírito Santo fale por mim. Eu queria ler um versículo da palavra do Senhor. Efésios, capítulo 5, versículo 18. Efésios, capítulo 5, versículo 18. A carta do apóstolo Paulo aos Efésios. Diz assim a palavra do Senhor: e não vos embriagueis com vinho em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito. Você pode repetir esse versículo? Eu vou iniciar. Você, tanto que está em casa, quanto você que está aqui na igreja, eu gostaria que você repetisse esse texto. Eu vou apenas iniciar. E não... Mas eu quero falar alguma coisa sobre a importância de sermos cheios do Espírito Santo. Uma das coisas mais importantes da vida cristã, ser cheio do Espírito Santo. E ser cheio do Espírito Santo é ser cheio de Deus na vida, porque o Espírito Santo é Deus. Eu queria apresentar para você, dentre tantas coisas que eu poderia falar, sobre a importância de sermos cheios do Espírito Santo, eu escolhi algumas coisas aqui. É evidente, eu gosto de dizer isso, é muito mais do que eu vou falar, muito mais. Os motivos para sermos cheios do Espírito Santo são muito mais do que os motivos que eu vou apresentar. O primeiro motivo que eu quero apresentar, por que devemos ser cheios do Espírito Santo, por que é importante sermos cheios do Espírito Santo, primeiro, é o princípio de ocupar espaço. Essa figura de linguagem que está sendo usada, né? Ser cheio do Espírito Santo indica algum lugar ocupado, indica que algum lugar deve ser ocupado. E aí ele usa: não vos embriagueis com vinho em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito. Ele utiliza essa linguagem do vinho, representando as coisas da natureza humana, os desejos da natureza humana, aquilo que também quer ocupar um espaço na nossa vida. Então, primeiro, eu quero mostrar para você sobre o princípio de ocupar espaço. Por que se está utilizando esta linguagem? E para você entender, para ficar fácil para você entender, eu quero falar com você sobre
terreno vazio, lugar vazio e lugar ocupado, você vai entender mais fácil. Você vai compreender essa verdade do mundo espiritual quando eu fizer um paralelo com área ocupada ou área desocupada. Escute bem, vamos falar de uma área vazia, terreno vazio, área vazia. O que pode acontecer com um terreno vazio? Analise comigo. Primeiro, facilmente pode ser invadido. Uma área vazia facilmente pode ser invadido. Assim também é a nossa vida. Se você estiver vazio de Deus, rapaz, no mundo espiritual tem um cabra do MST espiritual. Sabia? Sabia? É o movimento dos sem terra e dos sem teto. Sabe? É o capeta. O diabo adora ver uma vida vazia para querer entrar e ocupar lugar. Por isso que Paulo, no capítulo anterior, capítulo 4, versículo 27, Paulo diz assim: não deis lugar ao diabo. Não permita ele encontrar a sua vida vazia, porque ele vai querer entrar. E Jesus fala uma coisa interessantíssima em Lucas, capítulo 11, a partir do versículo 24, olha só esse texto, diz assim, que depois que um espírito imundo sai de um homem, ele anda por lugares áridos procurando repouso, só que ele não encontra. Então ele diz assim: voltarei para minha casa. Ele volta e encontra a casa adornada e varrida, e traz 7 espíritos piores do que ele, de tal forma que o último estado desse homem se tornou pior do que o primeiro. Sabe? O diabo adora uma casa vazia e limpa para ele habitar. Se a tua vida está vazia, cuidado, pode ser invadida pelo que hoje existem residências, eram áreas que estavam abandonadas, o pessoal foi lá, um veio construir uma casa, outro veio construir outra, outro veio, daqui a pouco tem 30 mil pessoas. O governo não tem como mais tirar aquele pessoal, desapropria aquela terra e dá o título a outro. Cuidado, que a sua vida vazia pode ter outro dono. Satanás pode querer entrar e ocupar esse espaço vazio e dominar e tomar conta e ser o senhor da sua vida. Terceiro, você já reparou que terreno vazio, área desocupada, pode virar depósito de lixo? A nossa igreja no Rio de Janeiro, antes de construirmos, era um terreno. Escondiam maconha, escondiam cocaína, pulavam lá para fumar. Os vizinhos do lado jogavam comida, jogavam lixo. Área vazia pode virar depósito de lixo. Se a sua vida estiver desocupada, linguagem figurada é lixo, coisa que não presta, começa a brotar. Quarto, você sabia que uma área desocupada e uma área vazia, naturalmente cresce coisas inúteis, capim, mato, ervas daninhas. Deixa um terreno abandonado, naturalmente vai crescer capim, naturalmente vai crescer mato. Se a tua vida estiver vazia de Deus, naturalmente vai crescer um monte de coisa que não presta. E a verdade, irmão, é que área desocupada
fica suja. Se a tua vida estiver vazia de Deus, cuidado, pode ficar suja pelo lixo do pecado que entulhou aí. Agora você quer ver o que acontece com uma área ocupada? Você sabia que as cidades têm um plano diretor? O que é o plano diretor de uma cidade? É onde está estabelecido área para indústria, área para comércio, área para casa, área para prédio. Isso é chamado do plano diretor da cidade. O plano diretor da cidade. Na área industrial, que é reservado, quando se constrói uma indústria, quando se constrói uma empresa, o que está acontecendo? O que está acontecendo? Aquela área está cumprindo o seu propósito. Quando alguém constrói um condomínio, que no plano diretor é deixado para casas, e constrói casas, o seu propósito está sendo cumprido. Assim é a sua vida. Quando você está cheio de Deus, cheio do Espírito Santo, você está pronto para cumprir o propósito de Deus para a sua vida. Meu irmão, você quer cumprir o propósito de Deus? Seja cheio do Espírito Santo. Você cheio do Espírito Santo, você vai cumprir o propósito de Deus. Segundo lugar, uma área ocupada, seja por uma indústria, seja por um comércio, por uma casa ou por um edifício, entende-se que a vontade de alguém foi cumprida. A vontade de alguém para construir aquele prédio, para construir aqueles apartamentos, para construir aquela empresa ou aquele shopping, a vontade de alguém foi cumprida. Quando você abre o seu coração e você é cheio do Espírito Santo, a vontade de Deus está se cumprindo na sua vida. O versículo anterior diz: não sejais insensatos, mas entendei qual seja a vontade de Deus. Não vos embriagueis com vinho em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito. Terceiro, quando uma área é ocupada, quer por um prédio, por um shopping, por casa, por apartamento, ela passa a ser uma área útil. Quando você é um crente cheio do Espírito Santo, você é útil à sua família, você é útil à igreja, você é útil à sociedade, você é útil ao reino de Deus. Por isso, irmão, que eu e você precisamos ser cheios do Espírito Santo, para não deixar na nossa vida um lugar vago, para Satanás não arvorar e dizer: está vago, está limpo e está adornado. É aquela pessoa que aceita Cristo, o Senhor faz uma limpeza na vida dele, tira toda a sujeira, bota a casa bonita e acabou. Ele não dá continuidade, ele não tem continuidade de vida cristã. A casa é bonita, aceitou a Cristo, foi impactado pelo Evangelho, o Senhor libertou ele de vícios, mudou a vida dele e só ficou nessa experiência. Mas eu vim aqui para dizer para você, você precisa ser cheio do Espírito Santo, porque se Satanás quiser voltar, a casa está cheia e está ocupada pela presença de Deus, não tem lugar para ele na tua vida. Número 2, por quê? Por que precisamos? Por que é importante sermos cheios do Espírito Santo? Escute o que eu vou falar com você. Escute. Sabe por quê? Sabe por que é importante ser cheio do Espírito Santo? Porque só uma pessoa cheia do Espírito Santo, escute isso, tem o poder para interferir nas circunstâncias da vida.
Eu vou te mostrar isso. Só uma pessoa cheia do Espírito Santo tem o poder para interferir nas circunstâncias da vida. Você sabia que o estado emocional do ser humano está ligado às circunstâncias da vida? Passou num concurso, fica alegre. Foi reprovado, fica triste. Comprou um carro zero, fica alegre. Não fez seguro e o carro foi roubado, fica triste. Tem um bom emprego, fica alegre. Está desempregado, fica triste. O estado emocional das pessoas está ligado às circunstâncias da vida. Agora veja, em Atos capítulo 13, Paulo, em Antioquia da Pisídia, olha o que acontece com ele. Ele é caluniado, difamado, injustiçado, rejeitado. Pergunte a qualquer psicólogo, pergunte a qualquer psiquiatra. Uma pessoa caluniada, difamada, injustiçada, rejeitada, são os ingredientes puros para levar uma pessoa a um quadro de depressão profunda. Uma pessoa caluniada, difamada, rejeitada, injustiçada, é todo um campo para ela ser um depressivo em potencial. Isso aconteceu com Paulo. Levantaram calúnia, pegaram gente honesta para falar mal dele, difamaram, foi expulso e ainda tem mais o abandono psicológico, que é uma das coisas mais terríveis para o ser humano, se sentir abandonado e desprezado. Paulo foi desprezado, mas você chega no capítulo 52, quando eles são caluniados, difamados, injustiçados, rejeitados, no versículo 52 diz assim: e os discípulos estavam cheios de alegria e do Espírito Santo. Ah, aqui está o segredo, meu irmão. Lembra do espaço? Irmão, a lei da física vale para o mundo espiritual. Dois corpos não podem ocupar o mesmo espaço. Essa lei física vale para o mundo espiritual. Se você está cheio da presença de Deus, se você está cheio do Espírito Santo, a tristeza, a angústia e a depressão não vão encontrar lugar para habitar. Por isso que eu digo sempre, irmão, por favor, não me confunda. O crente pode ficar triste, não vive triste. Pode ficar angustiado, não vive angustiado. Sabe? Pode ficar chateado, não vive chateado. Pode ficar no momento, sabe, apertado, eu fico também. Ou você pensa que eu não fico triste? Você pensa que de vez em quando eu não fico para baixo? Fico. Igual você. De vez em quando meu coração está apertado? Sim. Agora, existe uma diferença em ficar e viver. Sabe por que eu não vivo angustiado? Sabe por que eu não vivo triste? Apesar das lutas e dos embates da vida. E você também é a mesma coisa? Porque você está cheio da presença de Deus. Aí vem a angústia, vem a depressão e diz: ei, me dá um espaço aí. Não tem vaga para você não. Você não pode morar. Você não pode habitar em mim. Sabe, irmão? Uma pessoa cheia de Deus. Aí eu vou ter que dizer um negocinho aqui para você. Não só pela minha formação secular, que tenho e tenho autoridade para falar sobre isso, não leve a mal. Claro que nem o Senhor Jesus desprezou o médico. Ué, os sãos não precisam de médicos, mas os doentes, disse Jesus. Se você está com um problema de fígado, tem que procurar um médico. Ou Jesus cura, ou vai ter que procurar um médico. Se você tem um problema do coração, ou Jesus cura, ou você vai ter que procurar um médico. Tem problema nos olhos, ou Jesus cura, ou vai ter que procurar um médico. Existem problemas emocionais. Uma questão da química do organismo, uma questão hormonal, uma questão patológica, uma ferida profunda na história da pessoa. Ela precisa de ajuda terapêutica, eu entendo isso, mas vai me desculpar. Os crentes hoje, por qualquer besteira, eu vou para o meu terapeuta. Eu acordei hoje
Sei, sabe, eu acordei assim meio, sabe, meio barro, meio tijolo, sabe? Vou procurar o meu terapeuta. O cara não tem nenhuma marca, não tem nenhuma ferida profunda, não tem nada, sabe? Isso é sintoma que tem um monte de crente na igreja vazio de Deus. Qualquer coisinha fica angustiado, qualquer coisinha tem que tomar calmante. E não é por uma patologia, e não é por uma necessidade. Ai, eu estou nervoso, ai, eu tenho pânico, ai, fico com medo. Ai, o irmão, sabe, o diácono não me cumprimentou, eu estou há 3 dias sem sair de casa. A irmã fulana me disse uma palavra que eu estou aqui moída. Vamos deixar de palhaçada, meu irmão. Crente cheio do Espírito Santo não tem lugar para essa bobeira. Ele está cheio de Deus. Não há lugar para a angústia tomar conta da vida dele. Essa é a verdade, minha gente. Antigamente, quando um crente tinha problema, vai orar, meu filho, vai buscar Deus. Agora, quando um crente tem um problema, procure um terapeuta. E alguém precisa de um terapeuta mesmo. Mas me desculpa, a maioria não é terapeuta coisa nenhuma. É tomar vergonha na cara, botar o joelho no chão e pedir para Deus entrar na vida dele. Ser cheio de Deus, ser cheio do Espírito Santo, para interferir nas circunstâncias da vida. Terceiro, por que precisamos ser cheios do Espírito Santo? Por quê? Sabe por quê, meu irmão? Porque quando você é cheio do Espírito Santo, como você está cheio da presença dele, você acaba tendo características do próprio Espírito na sua vida. Características da pessoa do Espírito Santo acabam se manifestando na sua vida. Entre tantas características do Espírito Santo, eu escolhi 3. Que se você é cheio do Espírito Santo, você assimila. Você acaba assimilando. Você já viu, você convive com uma pessoa e ela tem um jeito de falar e daqui a pouco você está falando um pouco parecido com ela. De tanto você está com a pessoa. Isso é normal. Isso é natural. O ser humano assimila. De tanto você está cheio da presença de Deus, você acaba assimilando marcas da pessoa do Espírito Santo. Eu escolhi 3. A primeira vez que o Espírito Santo é mencionado é Gênesis capítulo 1. Diz que a terra era sem forma e vazia, e o Espírito do Senhor se movia sobre a face das águas. Eu aprendi na hermenêutica, que é a ciência da interpretação da Bíblia, uma das leis da hermenêutica é que a maioria das vezes, quando alguém ou alguma coisa é citada pela primeira vez, a maioria, não estou dizendo que são todas, mas na maioria das vezes, quando alguma coisa ou alguém é citado, você pode descobrir a marca daquilo que é citado. Por exemplo, o Espírito Santo. A primeira vez que o Espírito Santo é mencionado na Bíblia, ele está em movimento. A primeira vez que Josué é citado na Bíblia, ele está servindo a Moisés. Marca de Josué, servidor. O primeiro milagre de Jesus transformou água em vinho. Isso me mostra que todo milagre de Jesus produz uma mudança para melhor. A primeira vez que o Espírito Santo é mencionado na Bíblia, ele está em movimento. Você não vê o Espírito Santo prostrado, você não vê o Espírito Santo acomodado, ele está sempre agindo. Assim é você. Você está sempre agindo, quer ganhar alma, quer trabalhar na igreja, quer fazer alguma coisa. Você não aguenta ser parasita de igreja. Alisador de banco, crente lustramóvel, polidor de bancada da igreja. Você está cheio do Espírito Santo. Tem alguma coisa para que eu faça. Você não aguenta ver uma pessoa perto de você. Opa, tem alguém perto de mim? É plano de Deus. Tem alguém perto de mim? É plano de Deus. Sabe, eu fico vendo como é que os crentes perdem a oportunidade de evangelizar. Está no ônibus com uma pessoa, daqui a pouco passa por um desastre. Estou falando em tese, porque eu sei que isso acontece. Aí tem 2 mortos lá do lado de fora. Aí o vizinho do banco diz: rapaz,
Rapaz, 2 pessoas morreram. Aí o crente, é mesmo, né? Tá na mão deles, está vendo? Eu garanto que essas pessoas saíram de casa e tinham a certeza que iam voltar. Não esperavam isso. Assim sou eu e você. A gente sai de casa e não sabe se vai voltar. Você está preparado? E lepo-te o evangelho em cima do cabra. Mas não, é mesmo, é. Aí um colega disse, meu Deus, colega, eu estou com um problema sério lá em casa, minha mãe está doente. Já foi ao médico? Olha, eu conheço um especialista muito bom. Não, vamos orar lá pela sua mãe. Deus pode curar a sua mãe. Ele quer fazer algo novo. Entrega a sua vida. Sabe, crente cheio do Espírito Santo não fica com cara de mané, com cara de bobão. Ele está sempre em movimento, está sempre fazendo alguma coisa, está sempre querendo realizar algo em prol do reino de Deus. Ele está em movimento, ele não tem vida acomodada. Daqui não saio, daqui ninguém me tira. Há 28 anos que eu sento na 7ª fila, no 2º lugar. Não me toque, pelo amor de Deus, eu já paguei o lugar. É meu. Há 29 anos que eu faço a mesma coisa. Não perturbe meu juízo. Que é isso, rapaz? É movimento. Você não pode ficar parado e vendo teus amigos irem para o inferno. Você não pode ficar parado sem abrir a tua boca para evangelizar. Você não pode ficar parado vendo as necessidades da igreja. Crente cheio do Espírito Santo tem características do próprio Espírito, e uma delas é essa: o Espírito Santo não se acomoda, o Espírito Santo não fica parado, ele está em movimento, realizando alguma coisa boa. Assim é você também, cheio do Espírito Santo, se movimentando para realizar alguma coisa boa. Terceira característica do Espírito Santo. Segunda, obrigado. Primeira é mover-te. Já ia pular uma. Segunda característica. Em Atos 2:2 diz assim: e de repente veio um som como de um vento veemente, encheu toda a casa. Em Atos 4:31, de repente o lugar se movimentou. Em Atos 10:44, na casa de Cornélio, o Espírito Santo caiu de repente. Surpreendente, diferente. Assim vai ser você. Crente cheio do Espírito Santo tem ações surpreendentes, diferentes. Você tem sonhos novos, projetos novos. E te prepare, Deus vai te usar em coisas novas que você nunca foi usado. Você vai surpreender tua família. Você vai surpreender teus amigos. Você vai surpreender onde você trabalha. E você vai surpreender pela ação de Deus através da sua vida. Você será surpreendente. De repente, nem esperava o Espírito Santo. Lambeu o lugar. Ninguém esperava. Estava lá todo mundo orando em Atos capítulo 4, Senhor, nos livra da ameaça dos homens que querem matar. O Espírito Santo veio, lambeu. Estava lá na casa de Cornélio, Pedro mandando brasa, pregando uma big mensagem. De repente o Espírito Santo veio e inundou aquele lugar e gente foi batizada com o Espírito Santo. Assim será você. Você cheio do Espírito Santo, você será surpreendente. Vai ter de repente. De repente Deus te dá uma visão nova. De repente Deus te dá uma revelação nova. De repente Deus te usa numa coisa nova. E de repente Deus faz uma coisa surpreendente na sua vida. A terceira característica do Espírito Santo que se manifesta naquele que é cheio dele, entre tantas, escolhi 3. Em Atos 1:8 diz: e recebereis o poder do Espírito Santo. Em 1 Coríntios capítulo 12, a partir do versículo 11, fala dos dons espirituais. E na relação dos dons espirituais, tem os dons de poder. Dons de curar, operação de maravilhas. Isso aí são dons de poder. Sabe o que acontece?
você cheio do Espírito Santo, você tem poder. Poder para vencer o diabo, poder para vencer o pecado, poder para vencer a carne, poder para vencer o mal. Vida poderosa, você tem poder. Você tem a autoridade de Deus na sua vida, porque você está cheio dele. E o Espírito Santo é um espírito de poder, e o poder do Espírito se manifesta na tua vida. Rapaz, eu já vi cada cena. Cai uma pessoa endemoniada no meio dos crentes. Eu já vi crente orar quase que assim: Senhor, não permita esse demônio encostar em mim não, porque se ele encostar em mim, vai ter que sair dele e de mim também. Permita não, ai meu Deus, ai meu Deus, o sangue tem poder. Salmo 91, aquele capitão dos esconderijos do Altíssimo, somos onipotentes, descansar lá, direito do Senhor meu. O cara começa a rezar. Cai alguém endemoniado do lado dele, o pavor come. Você sabe daquela história do crente que saiu da vigília? Quando ele olha lá no final, um camarada saiu também do tambor. Passou a noite também, do outro lado. Aí o crente está aqui, olhou o cara e disse: o sangue de Jesus tem poder. O cara olhou para o crente e disse assim: já vem lá um crente. Ai, o crente chamou por tudo que é guia. Vem um crente, e o crente daqui: meu Deus, vem lá um diabo, há poder no teu sangue. Ele disse: vem lá um crente, ai, estou ferrado, vem um crente, o sangue de Jesus, Senhor, tira ele daqui do meio do caminho. Ai, meu Deus do céu, vem um crente, e vai outro, vem um diabo, vem um crente, vem um diabo, os dois, quando chegam, cada um corre para um lado. Sabe? Oh, meu irmão, meu amado irmão, vou falar para você saber a diferença do crente cheio do Espírito Santo para quem não tem o Espírito Santo, e da igreja de hoje. A igreja cheia do Espírito Santo é que não tem o Espírito Santo. O camarada comprou, escute essa, hein? O camarada comprou um Mercedes S500, custa 520 mil reais. Ele comprou um Mercedes 0 km, vai pegar. Aí o cara entra no carro, pega o manual, o computador de bordo, abre aqui uma tela, aperta o botão não sei o que, aperta outro botão não sei o que, explica tudo ao cara, dá a chave, ele mete a chave na ignição, Mercedes S500 blindado, 240 HP, 240, 260 HP, um avião, carro lindíssimo, a cor que ele queria, zerado. Aí ele põe a chave na ignição, isso não é possível, meu Deus. Um carro de 520 mil reais, um carro desse gabarito, tem algum problema? Como é que pode? O carro é zero, máquina zero, tudo zero, revisado. Aí o cara o assistente técnico diz assim: liga aí o computador do carro que vai dizer o que é. E aí quando liga o computador do carro, carro bonito, carro lindo, motor 0 km, tudo, esqueceram de um detalhe: falta gasolina. Sabe? Falta gasolina. É lindo, é confortável, é todo elétrico, tem computador, mas falta gasolina. Irmãos, eu vou dizer aqui uma verdade: é bonita a igreja, é linda, tem ar-condicionado central. A minha igreja no Rio também tem cadeira bacana, acolchoada, povo bonito. Faltou o Espírito Santo, faltou gasolina, o carro não sai, a igreja não anda, a vida da igreja é morta. Nós estamos precisando de uma igreja cheia do poder de Deus, cheia da presença de Deus. Estamos querendo tanta beleza, estamos querendo tanta coisa, mas está faltando o principal, o combustível que faz a igreja andar, o poder do Espírito, o fogo de Deus na nossa vida. Sabe, irmão, é tanta campanha da casa nova, campanha do carro importado, campanha para de empregado virar patrão, campanha de pobre ficar rico, campanha de tudo.
campanha da prosperidade. Eu quero ver a campanha para o crente ser cheio do poder de Deus, cheio da glória de Deus, cheio do Espírito Santo. A igreja não faz diferença pela beleza que ela tem, a igreja não faz diferença pela tecnologia que ela tem, ela faz diferença pela presença de Deus no seio da igreja. Cuidado, pastor Malafaia, eu trouxe um convidado intelectual. Por favor, cuidado. Olha, que se começar crente aqui, eu vou ficar em pânico. Conversa fiada. O teu amigo está cansado de ambiente social. O teu amigo está cansado de ambiente bonito. O teu amigo está cansado de lugar bacana. O que ele precisa é ser impactado pelo poder de Deus. O que ele precisa é sentir a presença de Deus. É isso. Por favor, vamos pregar mensagens. Por favor, pregador, que mensagem? Segunda a homilética. Quase que dá omelete. Segunda a homilética. Olha a técnica da homilética. A sua mensagem tem princípio, meio e fim. Quantos tópicos tem? Quanto tempo? Cuidado. Olha o português. Olha a linguagem rebuscada. Por favor, palavras de difícil conhecimento. Entendeu? Como, por exemplo, nós não somos iconoclastas. Come com arroz ou com feijão, pastor? Entendeu? Por favor, uma linguagem rebuscada para mostrar o nosso nível intelectual. Que aqui tem gente da Unicamp, aqui tem doutores, PhDs, aqui tem gente de alto nível, com mestrado, 3 mestrados, PhD, perequepê, perequepê, perequepê e perequepê do perequepê. É tudo. O cara é doutor. Isso tudo é carro bonito. Tem o Espírito Santo. Tem o Espírito Santo, o carro vai andar, a vida vai para frente, a vida é vitoriosa, a vida é poderosa. Tá cheio de crente fraco, crente bananeira, caindo por qualquer bobagem, vivendo em pecado, ganhando rasteira do diabo. É crente com biquinho, é crente frio, é crente que não quer vir para a igreja, é crente que reclama de tudo. Você está precisando ser cheio do Espírito Santo, cheio do poder de Deus. É isso que nós precisamos. É isso que a gente precisa, irmãos. Eu não estou dizendo que você deve jogar o conhecimento fora. Não falei isso aqui. Eu não estou dizendo que você não deve ter um bom lugar. Eu não falei isso aqui. Eu estou dizendo o que é mais importante. Porque você pode ter um lugar lindo. Você pode ter um lugar de pessoas lindas. Mas se o lugar não tiver o Espírito Santo, ele é sem graça. Ele é vazio. E você pode estar num barraco. Tem crente, meu programa está em 94% do Brasil. O meu programa entra lá na selva da Amazônia. Meu programa entra no interior desse país. Tem crente que anda 12, 15 horas de barco para poder assistir um culto numa choupana de mato, que tem um banco de sem vergonha feito por uma tora, que não tem encosto, que não tem um som, que não tem nada, e que o mosquito está comendo, mas o fogo de Deus está caindo lá. O povo é alegre, o povo é cheio do poder. É isso que nós precisamos. A igreja, eu, você, precisamos ser cheios do Espírito Santo para ter poder. Poder. O capeta pronto um laço, diz: sai da frente que eu te atropelo, seu safado. Se tu não sair, eu te arrebento, porque está cheio de poder, sabe?
aparece um laço para você, você cai fora. O diabo tenta te derrubar, você consegue vencer. Aparece uma luta, aparece uma tentação, você segue de cabeça firme e para frente, porque você está cheio, você está cheio, você está cheio, você está cheio da presença de Deus. Ó Espírito Santo, vem sobre a tua igreja com poder. Agora eu vou desmistificar no meio pentecostal o que significa ser cheio do Espírito Santo com mais esse item 4. Vou desmistificar a ideia do que é uma pessoa cheia do Espírito Santo com o item 4. Segura. Eu estava doido para esse item ser o primeiro. Mas o Senhor falou, fica quietinho, deixa ele para frente. Em Atos 4:31, o Espírito Santo desceu sobre eles. Em Atos 4:33, diz assim: em todos eles havia abundante graça. Vou repetir e vou te explicar. Em Atos 4:31, o Espírito Santo se move. Diz lá, e eles todos foram cheios do Espírito Santo e anunciavam com ousadia a palavra de Deus. E em Atos 4:33, no final do versículo diz assim: e em todos eles havia abundante graça. Sabe o que significa? Literalmente, aqueles crentes cheios do Espírito Santo manifestavam na sua vida a vida de Deus. Literalmente, sabe o que é uma pessoa cheia da graça? É uma pessoa que manifesta literalmente nas atitudes da sua vida caráter de Deus, marcas de Deus. Aí você diz assim, pastor, por favor, me diz na prática o que é uma pessoa com abundante graça. Você sabe que a palavra graça, lá no original, no grego, é acaris. É o favor benevolente, espontâneo e merecido de Deus para com os homens. O seu amor, a sua misericórdia, vai por aí afora. Uma pessoa cheia da graça, de abundante graça, é uma pessoa que manifesta a vida de Deus, literalmente, na sua vida. Pastor, me fale em miúdos. Aqui eu paro. No movimento pentecostal, para que não paire dúvida, meu pai, pastor Gilberto Malafaia, 84 anos de idade, o primeiro Malafaia a aceitar a Cristo há 63 anos atrás. Meu pai, há 63 anos atrás, foi o primeiro Malafaia a aceitar a Cristo. A minha família tem mais de 300 crentes e mais de 10 pastores. Meu pai e minha mãe, com outros irmãos, são os pioneiros do ensino teológico pentecostal no Brasil. Meu pai quase foi excluído da Assembleia de Deus por causa de seminário. Meu pai, com outros irmãos, pertence a um grupo de pioneiros do ensino teológico pentecostal no Brasil. Eu estou dizendo isso aqui para mostrar para você que eu sei o que eu estou falando. O meu pastor, que é meu sogro, o pastor José Santos, que é o pastor da Assembleia de Deus da Penha, só de pastor, ele tem 54 anos como pastor. Ele consagrou a meu pai, que é pastor há mais de 40 anos, e me consagrou a pastor há mais de 20 anos. Eu estou te falando da história. Para o movimento pentecostal, para muitos, sabe o que é ser cheio do Espírito Santo? É falar língua estranha mais alto do que os outros. Fogo! Parece até índio. Entendeu?
Rapaz, é fogo puro. Esse irmão é sapatinho de fogo. Está chegando aqui o irmão, sapatinho de fogo. Mistério. É mistério, irmão. Eu não posso nem abrir meu olho para não me contaminar com vocês. No movimento pentecostal, ser cheio do Espírito Santo é profetizar, é falar línguas, é operar milagres. E eu vou desmistificar essa história à luz da Bíblia. Primeiro, os dons são de Deus para o homem. Os dons são de Deus para o homem. E diz lá em 1 Coríntios capítulo 12, no versículo 11, se eu não estou enganado, que o Espírito distribui os dons a cada um como quer. Não é por merecimento de santidade. É operação de Deus na vida do homem. O crente não é conhecido pelos dons, porque os dons são do campo da soberania de Deus. Ele dá para quem Ele quer, na hora que Ele quer, no dia que Ele quer, para usar para o seu propósito, e não significa que aquele que é usado num dom espiritual é mais santo ou tem mais poder do que o outro. Sabe como é que o crente é conhecido? É pelo fruto. O dom é de Deus para o homem, o fruto é do homem para Deus. Pelos frutos conhecereis. Jesus falou isso várias vezes. Falou em Mateus 7, falou em João 15. Explicou isso. Mas no movimento pentecostal, ter visões, ter revelações, visão e revelação é operação de Deus. Até o imperador ímpio teve uma revelação de Deus. Nabucodonosor. Deus pode dar para o ímpio uma revelação. É operação de Deus. Não é sinal que é mais cheio do Espírito Santo. Agora, a minha Bíblia diz em Atos 4:31 que os discípulos estavam cheios do Espírito Santo. E em Atos 33 diz que eles possuíam uma abundante graça. Então, pastor, me explica o que é abundante graça. Vou te dizer. Primeiro, amar sem ser amado. Paulo, 2 Coríntios 12:15, Paulo diz assim: eu me gastarei muito mais pelas vossas almas, ainda que amando-vos cada vez mais, seja menos amado. Uma pessoa cheia do Espírito Santo, ela ama não como relação de troca. Você pode me odiar, você pode não gostar de mim, mas eu não abro mão de te amar. Isso é uma pessoa cheia do Espírito Santo. Porque tem gente que profetiza, que fala língua, pisa no calo dele para você ver. Se você me ama, eu te amo. Eu te amo, você me ama, nós nos amamos. Isso é sociologia. Isso é modus vivendi da sociedade. No reino de Deus, não. Uma pessoa cheia do Espírito Santo. Você não gosta de mim? Você tem raiva de mim? Você me ofende? Mas eu te amo. Porque o meu amor não depende do seu. Eu amo você porque eu estou cheio de Deus na minha vida. Eu tenho uma abundante graça. Sabe o que é abundante graça? É perdoar sem restrições. Querido, eu te perdoo desde que você venha de joelho lá da porta, gritando assim: eu errei contra o Silas, eu errei contra o Silas, e subir essa escadinha aqui de joelho. Aí você chega aqui em cima, eu digo: tá perdoado. Olha, eu perdoo você desde que você entre na igreja e peça uma oportunidade ao pastor. Irmãos, e diga assim: eu sou um cafajeste, um pilantra, eu errei contra esse irmão e reconheço que sou safado. Querido, você está perdoado. O apóstolo Paulo diz em 2 Coríntios 2:10: a quem vós perdoardes, eu também, e faço isso na presença de Cristo. Eu não estou perguntando o que a pessoa fez, eu libero o perdão. Sabe que a falta de liberar perdão é
motivo de muitos crentes estarem doentes emocionalmente. Porque quem não libera perdão, é como se o fato ruim tivesse acontecendo agora, mesmo que tenha acontecido há 20 anos. A ferida fica aberta. Quando você libera perdão, você zera seu caixa emocional. Você acaba com um problema porque você liberou o perdão. Como é que é crente cheio do Espírito Santo? Pastor, meu pai, há 18 anos atrás, meu pai, vai tomar vergonha na cara e vai aceitar Cristo de novo. Está perdoado. Não importa o que você fez. Não importa o mal. Irmão, eu vou dizer aqui coisas que socialmente falando é impossível perdoar. Mas só uma pessoa cheia do Espírito Santo, que tem uma abundante graça na vida. Sabe o que eu estou falando de perdoar? Não é porque um irmão brigou contigo. Não é porque ofendeu tua mulher ou teu filho, não. Sabe de que perdão eu estou falando? O assassino do teu filho. Pergunta aí fora. Se alguém que mata o filho de alguém, esse alguém vai perdoar. Você libera perdão. O estuprador da sua filha. Pergunta na sociedade o que se faz com o estuprador. Eu não estou falando de bobagemzinha, não. A infidelidade conjugal do teu marido ou da tua esposa. Pergunta na sociedade se isso é fácil. Não estou falando de casinho, de refresquinho, não, de aguinha com açúcar, não. Eu quero ver você perdoar. Terceiro, sabe o que é uma pessoa com abundante graça? Na prática, porque está cheia do Espírito Santo. Sabe o que é? Por favor, escute o que eu vou te falar. Escute. Por favor, escute. É doar o que me é necessário. Ih, pastor, peraí, essa ainda não tinha ouvido, não. Eu já ouvi, a gente tem que doar uma coisa boa, não pode dar coisa rasgada, estragada. Mas peraí, agora o senhor mudou. Doar o que me é necessário. Sim. O que aconteceu com a igreja? O que aconteceu com a igreja da Macedônia em 2 Coríntios 8? Escuta o texto. Olha o que Paulo vai falar da igreja. A graça que foi dada à igreja da Macedônia, que em muita prova de tribulação houve abundância do seu gozo, que da sua profunda pobreza houve riqueza de generosidade. O que eu mesmo testifico, porque eles deram e deram acima do seu poder. Sabe o que Paulo está falando? Os crentes pobres da Macedônia ajudaram os crentes da Judeia que estavam passando fome. Sabe o que é? Eu só tenho feijão e arroz para comer. Não é nada. Fico com arroz e dou o feijão. Ou fico com feijão e dou o arroz. Isso é abundante graça. É doar o que te é necessário. Sabe o que é doar o que é necessário? É você só ter 2 vestidos e dar um. Quem tem 2 vestidos, necessita dos 2. É você dar um. É você ter 2 sapatos e doar um. É você ter 2 camisas e doar um. Por quê? Eu ter 5 ternos e pegar um e dar? Aleluia. Vou dar um terno para abençoar um obreiro. Mas tem 6 para me vestir. É mole. É fácil. Eu quero ver se chegar a sua vez de você doar alguma coisa que te é necessário. Só crente cheio do Espírito Santo que tem abundante graça, gente. Nós estamos nos enganando com um evangelho fajuta. Um evangelho superficial, um evangelho que não tem profundidade, um evangelho egoísta, um evangelho de interesses e um evangelho de migalha. Eu vou dar aqui uma ofertinha, o Bigode está falando, tadinho. Dá uma ofertinha para o Bigode ali para ajudar, tadinho dele, coitadinho. Vamos dar ali uma oferta. Aqui, ó. Não tem mandamento da Bíblia. Você não encontra mandamento para isso. Mas aqueles crentes estavam tão cheios do Espírito Santo que eles vendiam propriedades e ajudavam quem não tinha nada. Ninguém tinha necessidade, porque os que tinham pouco repartiu pouco, os que tinham muito repartiu muito.
Não há mandamento na Bíblia para você fazer isso. A Bíblia não manda você vender propriedade para repartir. A Bíblia não manda isso. Mas eu quero perguntar o que está acontecendo com a igreja de hoje, que nós falamos que estamos vivendo o movimento de avivamento. Há uma onda de poder e não há uma onda de abundante graça. Tem alguma coisa errada. E com certeza somos nós, não é a Bíblia. Nunca vi um tempo de tanto egoísmo. O pastor faz uma campanha na igreja, leva um fubá e sal. Eu acho que quem dá fubá e sal para o serviço social deve comer todo dia, deve ser bom pra caramba. Só dá fubá e sal. Pega a pior roupa. Está querendo fazer uma limpeza? Leva para a igreja. Você já foi capaz de entrar numa loja e comprar uma camisa nova e comprar outra para dar para alguém? Você já foi capaz de entrar numa loja e comprar um sapato que você gosta e comprar um outro novo para dar para alguém? Você já entrou numa loja e comprou uma gravata bonita e foi capaz de comprar outra para dar para alguém? Você foi capaz de entrar num supermercado e comprar tudo que você gosta e comprar a mesma coisa para dar para alguém? Não! Está te faltando abundante graça. Você só consegue isso se você for cheio do Espírito Santo. Sabe, irmãos? Sabe, gente? Eu não vim aqui acusar vocês e me isentar. Eu estou falando com vocês e o Espírito Santo está falando comigo aqui. Por favor, eu não vim passar a imagem de super-homem, eu tenho bronca desse negócio de superstar evangélico, de homem perfeito, de mito. Eu não sou mito, eu tenho defeitos, tenho limitações. Eu choro como você chora, eu fico triste como você fica, eu clamo a Deus como você clama, eu peço perdão como você pede. Eu não estou pregando para vocês só, eu estou pregando para mim. Eu não vim aqui fazer papel de hipócrita e passar uma imagem de Superman. O problema é vocês e não sou eu. Eu estou nesse contexto. Sabe o que é abundante graça? Para resumir, é uma vida marcada por espontaneidade, generosidade e liberalidade. Uma pessoa cheia do Espírito Santo é cheia de Deus. Naturalmente ele é espontâneo, liberal, espontaneidade, liberalidade, generosidade, natural. Irmãos, eu vou dizer uma palavra aqui porque eu estou gravando esse programa e eu não vou deixar passar. Está cheio de crente rico miserável. Acabou o tempo que a igreja brasileira era formada só pelo pessoal da periferia. Os pobrezinhos, graças a Deus por eles, ainda tem na igreja. Eu louvo a Deus pela vida desses irmãos que ganham um salário mínimo, esse salário safado que tem aí, mas dá dízimo e dá oferta. E muita gente que ganha bem começa a fazer trapaça e negociar, está com Deus. Dá 3% e quer enganar quem? Quando tinha que dar 10%. O outro que é pobre, dá R$2 na oferta. Ele ganha 1000 vezes mais e dá R$10. Não há liberalidade, não há generosidade, não há espontaneidade para ajudar projeto missionário, para abençoar a obra de Deus, para a construção de igreja. Eu conheço uma meia dúzia de crente rico miserável dentro da igreja. Não estou falando dessa igreja porque eu conheço muito pouca gente aqui. Estou dizendo que eu conheço. Só fala em milhões. Ganhei milhões, ganhei não sei o quê. Não tem generosidade, espontaneidade, nem liberalidade. Aí você diz assim, louvado seja Deus, que Deus não é comigo. Aleluia, eu não sou rico. A igreja da Macedônia era pobre. Foi espontânea, foi generosa e foi liberal. Está cheio de crente da classe média miserável. Está cheio de crente pobre que vai continuar pobre porque é miserável até na pobreza. Agora você diz assim, eu vou terminar essa minha palavra. Pastor, por favor, eu quero ser cheio do Espírito Santo, dá para dar a dica? Como é que a gente faz para ser cheio de Deus, ser cheio do poder, ser cheio da presença, para manifestar essas coisas? Eu vou te dar a receita. E vou terminar essa palavra. Primeiro, olha o texto.
enchei-vos do... O quê? Sabe o que significa isso? Que em última instância, sou eu que decido ou não ser cheio do Espírito Santo. É um ato da minha vontade. Meu Deus, eu não queria, mas o Espírito Santo veio sobre mim. Não quero, não quero. Ai, estou cheio de poder e não queria. Não existe. Enchei-vos, olha a conjugação verbal. Enchei-vos do Espírito. Eu é que permito com as minhas atitudes ser cheio ou não. O Espírito Santo não é violador da vida de ninguém. É você com as suas atitudes que vai permitir ser ou não cheios. Ah, você quer ser? Então, irmão, a hermenêutica, que é a ciência da interpretação da Bíblia, me explica que existem contextos imediatamente anteriores e contextos imediatamente posteriores. Sabe o que significa isso? Você tem um versículo e os textos anteriores são o contexto daquele versículo. Você tem um versículo e os textos posteriores são o contexto daquele versículo. Sabe qual é a dica para você ser cheio do Espírito Santo? É de Efésios capítulo 5, do 1 ao 17. Abre aí. Acompanha comigo. É facinho eu ficar citando o texto aqui, né, irmão? Molinho, né? Abre aí. Eu vou terminar. Abre em Efésios 5. Acompanha comigo, hein? Ah, mas peraí. Abriu aí? Se abriu, se achou, diz amém. Amém. Abriu? Primeiro eu tenho que fazer uma pergunta, por favor. Quase que eu quebro a regra. Quase que eu atrapalho a mensagem. Se eu acabei de dizer para você que ser cheio do Espírito Santo, acima de tudo, é uma decisão da minha vontade, sou eu que permito ou não com as minhas atitudes ser cheio? Faltou eu perguntar aqui antes de eu falar. Você quer ser cheio do Espírito Santo, sim ou não? Sim. Um nível desse sim, a metade quer. Mas pode ser que eu falei alemão ou inglês, eu vou repetir de novo, que pode até com alguém que você estava distraído, estava arrebatado. Vou perguntar de novo. Você quer ser cheio do Espírito Santo, sim ou não? Sim. Agora, para confirmar esse negócio, para ficar assim um negócio assim, firme, pergunta quem está aí perto de você. Vem cá, afinal de contas, tu está afim mesmo de ser cheio do Espírito Santo? Pergunta aí, vai. Quer mesmo ou não? Hã? Você está afim? Se você quer ser cheio do Espírito Santo, coloque em prática essas atitudes que estão aqui no capítulo 1, do 1 ao 17. Comigo, hein? Comigo. Versículo 1. Sede, pois, imitadores de Deus como filhos amados. Manifeste no seu caráter marcas do caráter de Deus. Amor, perdão, justiça, retidão, compaixão. Você vai ser cheio do Espírito Santo. Versículo 2. Andai em amor, como também Cristo vos amou e entregou a si mesmo por nós, como oferta em sacrifício a Deus com cheiro suave. Andai, esse verbo e esse emprego aqui dessa palavra, ele define estilo de vida. Qual é a marca da minha vida? O meu estilo de vida? Amor. Você vai ser cheio do Espírito Santo. Acompanha comigo. Versículo 3, versículo 4 e versículo 5. Mas a prostituição, toda a impureza, avareza, miserabilidade, munheca de samambaia, a mesma coisa. Nem ainda se nomeie entre vós como convém aos santos, nem torpeza, nem parvoices, nem chocarrices, que não convém, mas antes ações de graças. Porque bem sabeis isto, que nenhum fornicador, ou impuro, ou avarento, miserável, amante do dinheiro, o qual é idólatra, tem herança no reino de Cristo. Sabe o que Paulo está dizendo? Não permita que sua natureza pecaminosa domine você. Você vai ser cheio do Espírito Santo. Olha aqui, acompanha comigo. Versículos 6 e 7. Ninguém vos engane com palavras vãs, porque essas coisas vêm a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Portanto, não sejais seus companheiros. Não tenha relacionamento profundo com quem vive vida ímpia. Quer ser cheio do Espírito Santo? Continua, versículo 8. Porque noutro tempo erais trevas,
mas agora sois luz no Senhor. Olha o verbo de novo. Andai como filhos da luz, porque o fruto do Espírito está em toda bondade, justiça e verdade. Andai na luz, marca da sua vida. Você não vive em trevas, você vive na vontade de Deus. E qual é a marca da sua vida? Bondade, justiça e verdade. Você vai ser cheio do Espírito Santo. Versículo 11. E não comuniqueis com as obras infrutuosas das trevas, mas antes condenai-as, porque o que eles fazem oculto, até dizê-lo é torpe. Mas todas estas coisas se manifestam sendo condenadas pela luz, porque a luz tudo manifesta. É para condenar, não é para conviver. É condenar a pornografia da televisão, é para condenar o besterol da internet. Você não apenas deixa de conviver, mas você condena. Está lotado de crente viciado em novela, em filme pornográfico, em coisa que não presta. Como é que vai querer ser cheio do Espírito Santo? Vamos continuar. Versículo 14. Pelo que desperta tu que dormes, levanta-te dentre os mortos e Cristo te esclarecerá. Vida despertada, ativa, vigilante. Você vai ser cheio do Espírito Santo. Versículo 15. Portanto, vede prudentemente, olha o verbo aí de novo, como andais, estilo de vida, não como nécios, mas como sábios. Não anda igual um ignorante, não anda igual uma pessoa que não tem entendimento das coisas de Deus. Você tem uma sabedoria, é um conhecimento dado por Deus para discernir as coisas. Vai ser cheio do Espírito Santo. Vamos continuar. Versículo 16. Remindo o tempo, porque os dias são maus. Sabe o que significa isso? Usando o tempo da melhor maneira. Joga um monte de tempo fora. 6, 7 horas com a cara grudada na internet. 3, 4 horas com a cara grudada na TV, comendo adultério, prostituição e safadeza. Não tem tempo para orar, não tem tempo para ler a Bíblia, não tem tempo para vir para a igreja. Como é que você vai ser cheio do Espírito Santo? Versículo 7. Servindo de boa vontade como ao Senhor e não aos homens, trabalhando com honestidade, com integridade, como se aquele patrão fosse Deus. Vai ser cheio do Espírito Santo. Versículo 17. Pelo que não sejais insensatos, não seja ignorante, não seja tolo, entenda a vontade de Deus. Tudo que Paulo escreveu até agora é para você entender que se você praticar, você vai abrir um campo na sua vida para você ser cheio da glória, cheio da presença, cheio do poder de Deus na sua vida. Você quer ser cheio do Espírito Santo? Sim ou não? Está com medo de dizer sim? Diz para quem está perto. Pratique Efésios 5, do 1 ao 17. Você vai ser cheio do Espírito Santo. A igreja de pé. O que de mais precioso eu poderia desejar a você? Você já viu quando a pessoa faz aniversário? Feliz aniversário. Feliz Natal. Feliz Ano Novo. Não é assim? O que de mais eu poderia desejar a você? Seja no seu aniversário, seja no Natal, seja para o Ano Novo. Feliz, cheio do Espírito Santo para você. Feliz, cheio do Espírito Santo para você. Feliz, cheio do Espírito Santo. Diz aí para 4 ou 5 aí, profetiza aí, irmão. Feliz, cheio do Espírito Santo para você. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Sopra, Senhor. Sopra o vento de Pentecostes sobre nós. Enche a tua igreja do teu poder, Senhor. Enche a minha vida do teu Espírito. Senhor, eu quero. E se eu quero,
eu tenho que ter atitudes em direção a isso que eu desejo. Que eu possa cumprir a tua palavra, Senhor, para que eu possa ser cheio do Espírito Santo. Porque ser cheio do Espírito Santo não é uma fórmula mágica. São as minhas atitudes que permitem ou não o Espírito Santo se apossar de mim. Eu quero fazer uma oração aqui essa noite. Sabe, querido, não é por maldade. A grande verdade é até por ignorância. Você nunca ouviu essas coisas? Ou outros que estão aqui já sabem. Mas o diabo preparou um laço para você. Você caiu, nunca mais levantou, ele ocupou o espaço da sua vida. Por favor, eu queria fazer um apelo específico aqui essa noite. Por favor, não estou convidando aqui na frente crente que quer ser cheio do Espírito Santo. Não estou não. Pode ficar no teu lugar. Eu quero orar para que a sua atitude primeira, se você não entregar sua vida a Cristo, se você não se arrepender dos seus pecados, você não pode ser nunca cheio do Espírito Santo. Esse é o princípio. É você se reconciliar com a igreja. É você voltar, você que está afastado, está caído, está longe de Deus. É você voltar hoje, consertar sua vida hoje. Você está vivendo em pecado e você sabe, está enganando a quem? A Deus? Hebreus 4,13 diz que não há nada encoberto diante dele. Antes, todas as coisas estão nuas e patentes aos olhos daquele com quem temos de dar conta. Daniel 2,22 diz que ele conhece o profundo e o escondido. Ele conhece o que está em trevas e com ele mora a luz. O Salmo 139 diz assim: para onde mirei do teu espírito? Se subir aos céus, tu aí estás. Se fizer a minha cama no Sheol, tu também estás ali. Se tomar as asas da alva e habitar nas extremidades dos mares, até ali a tua mão me susterá e a tua destra me guiará. Quem é que pode se esconder de Deus? Eu quero orar especificamente. Não venha onde não é convidado. Eu sou duro no apelo, porque eu quero pessoas que realmente estão precisando. Era muito melhor chegar assim: quem quer ser cheio do Espírito Santo, vem aqui. Sai daqui, eu sou o primeiro, sai daqui. Até eu ia me jogar aqui agora, porque eu também quero. Não estou fazendo esse apelo. Ei, pastor, estou meio fraco, vai na frente, toma vergonha. Eu quero orar por quem está caído, quem está afastado. Eu quero orar por pessoas que hoje querem entregar sua vida a Cristo, porque querem experimentar o que significa ser uma vida cheia de Deus. Se você quer e você está dentro disso, não tenha medo nem vergonha. Desça dessa galeria, sai daí de fora se você estiver aí no telão. Aqui nessa bancada, vem aqui à frente. Aqui já tem um querido aqui. Pode vir aqui na frente. Não precisa ter medo nem vergonha. Eu quero orar por você. O Senhor quer fazer uma obra na sua vida. O Senhor quer te restaurar. O Senhor quer te libertar do poder do pecado que está te oprimindo. O Senhor quer te transformar. Eu quero orar por você. Você conhece a verdade, mas está afastado. Você conhece a verdade, mas está vivendo em pecado. Ah, tua esposa é crente e você vem com ela. Vai para o inferno do mesmo jeito. A Bíblia diz em Romanos 14:12 que cada um de nós dará conta de si mesmo a Deus. A tua mulher não vai te justificar não, querido. Nem o teu marido, você, minha querida. Nem o teu filho ou tua filha, nem teu pai ou tua mãe. Eu quero orar por você. Aleluia. Aleluia. O Senhor está vendo o seu coração. O Senhor está vendo o seu quebrantamento. O Senhor está vendo o seu desejo de servi-lo com integridade. De abandonar essa vida de pecado e de erro. Essa vida de relacionamento ilícito. Essa vida de vícios malditos e de manias terríveis. Essa vida de derrota. O Senhor vai te levantar com poder, graça e autoridade.
Nós vamos orar. Nós vamos orar. Jesus quer fazer uma obra na sua vida. Há mais alguém? Há mais alguém essa noite? Você conhece a verdade. Você quer dar uma de machão, é? Puxa. Eu não vou. Não adianta que eu não vou. Pode falar aí, ô bigode, mas eu não vou. Tu tá querendo me enrolar. Eu não vou. Você quer provar o que a quem? Não tá provando nada pra mim não, filho. Não é problema meu não, filho. Meu problema foi falar o que Deus mandou. Agora é seu problema. Deus vai pedir conta a você de hoje. Pode ter certeza disso. Deus vai pedir conta de hoje. Que você teve a oportunidade, que essa voz que está aí no teu coração, que não é a minha voz, mas é a voz de Deus, dizendo, conserta. Mas pastor, eu estou envolvido por coisas terríveis. Eu não estou perguntando por que você está envolvido. Se você deixar Deus operar, vai cair por terra todo esse laço, todas essas correntes vão ser despedaçadas. Deixa Deus operar o que você precisa na sua vida. Deixa Deus te levantar. Deixa Ele tirar você desse charco de lodo e colocar teus pés sobre a rocha. Deixa Deus fazer um milagre que você não vai poder fazer. Aleluia. Há um mover de Deus aqui nesse lugar. Sabe, irmãos, crente cheio do Espírito Santo é aquele que diz: se o culto acabar 11 horas, eu perco um ônibus, vou a pé para casa, mas eu não saio da presença de Deus. Não há melhor lugar do que a presença de Deus. Os crentes hoje, por causa do ônibus, por causa de não sei de quê, eu estou olhando aqui, tem um demônio, eu acho que deve ter um capeta das 9h30, que deve espetar, está na hora de ir embora. Se alguém mandasse tu receber dinheiro 2 horas da manhã, tu estava lá para receber. Se mandasse você ficar numa fila para 3 horas, ó, chega meia-noite que às 4 da manhã eu te pago. Eu e você estávamos lá, estou aqui. Mandou chegar meia-noite, 11h30, já cheguei. E na presença de Deus as pessoas têm pressa. Eu vou dizer uma coisa para vocês, irmãos, e pode anotar isso. Muitas vezes o milagre de Deus para a sua vida está no amém do pastor. Pastor, a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, a consolação do Espírito Santo, todos digam amém. Aí Deus lá em cima diz assim: vou operar o milagre, vou abrir a porta, vou abençoar. Mas o crente foi embora. Deus, ou me abençoa até 9h30, tô fora. Fui! Vamos orar por essas pessoas. Se você quiser, pode vir. Mesmo quando eu estiver orando, estende a mão sobre elas, irmãos. Eu quero declarar, na autoridade do nome de Jesus, que o diabo perdeu mais uma vez. Aleluia, aleluia, aleluia. Há uma grande vitória aqui essa noite. Há uma grande vitória aqui nesse lugar. O Senhor está levantando vidas que vão ser usadas poderosamente nas suas mãos. O Senhor vai liberar uma onda de poder para você ser instrumento vivo de Deus. Senhor, eu quero abençoar cada uma dessas pessoas. Eu quero declarar vitória, libertação, transformação. Tira todo o lixo, tira tudo que não presta, Senhor. Enche da tua glória, enche da tua graça. Vem, Espírito Santo, sopra aqui nesse lugar. Derrama, Senhor, o teu poder e a tua glória. Restaura essas vidas, liberta do poder do diabo e do pecado. Eu entrego cada uma dessas pessoas nas tuas mãos. Oh Deus, faça uma obra nova, tremenda, poderosa. Quebra todas as algemas. Eu declaro vitória para a sua vida, no poder e na autoridade do nome de Jesus. Eu declaro profeticamente que Deus vai fazer uma grande obra na sua vida. Receba a bênção, receba a libertação, receba poder de Deus
para uma vida triunfante, em nome de Jesus. Amém e amém. Pode se levantar. Você pode aplaudir o Senhor? Deus te abençoe. Deus te abençoe.